Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Daiane. Hoje eu tô aqui para fazer uma leitura muito especial, uma leitura geral aí, para a energia do momento, tá? Então, se você chegou até aqui, aqui com certeza tem um recadinho muito importante da espiritualidade para você. Vamos abrir aqui a leitura com o oráculo Novo dos Delfos. Energia predominante para esse coletivo que precisa estar aqui, que precisa receber alguma orientação da espiritualidade neste momento. É uma leitura aberta, então com certeza se você chegou até aqui, essa leitura ela vai te encontrar no melhor momento. Então vamos lá, então, o que esse público precisa saber, o novo oráculo dos Delfos. Lembrando, gente, leituras particulares e informações, né, para contribuições via Pix, para a melhoria do canal, eu vou deixar mais informações na descrição do vídeo, tá bom? Se você também é nova aqui, eu também convido você a estar se inscrevendo, ativando as notificações e já deixe o seu curtir no vídeo. Isso é muito importante para o crescimento e o engajamento do canal aqui na plataforma, né? Para que nossos vídeos aqui possam chegar a cada vez mais pessoas. Então já curte aí, já comenta, deixa o teu coraçãozinho, compartilha, né? E bora que bora, se inscreva no canal. Vamos lá então, o que esse público precisa saber neste momento? Uma energia, por gentileza, com o que a gente vai estar falando aqui, novo oráculo dos Delfos. Canaliza a energia melhor aqui para o público. O presente. Ele quis sair meio invertido, tá? Vamos saber mais. O que mais? Qual mensagem que a gente precisa passar? A cegueira. Qual mensagem que a gente precisa passar para esse público que está se conectando neste momento com a gente? O que mais? Espiritualidade. A liberação. Clarifica essas três energias em uma só, por gentileza. O que a gente está falando aqui? A reflexão. Aqui tem um chamado para esse coletivo, com essa energia que está aqui nesse momento, né? Para olhar mais, ó, amor sensual no fundo do deck, tímido amor, o bem-estar material. Entendi. Aqui tem um chamado da espiritualidade com esse presente, ainda mais que ele saiu num contexto, né, de quase inversão, né, pode estar rolando aí um certo bloqueio, né, e junto com todas essas energias clarificadas com reflexão, fala uma energia de voltar-se realmente, né, para o dia a dia, para olhar para a sua realidade de fato, né, porque aqui com a cegueira pode ter alguma situação que ela não está sendo observada devidamente, tá? Devidamente. Porque depois vai para uma liberação. É como se algo aqui realmente precisasse, né, ser notado com um olhar diferente, né? Olhado, observado com um olhar diferente. Aqui pode ter uma certa distorção de alguma situação, ou não querer olhar para alguma situação, então talvez uma fuga, né? E aqui, para um grupo que pode estar conectado nessa energia, tem uma energia de precisar fazer o que precisa ser feito. Vamos saber mais detalhes aqui com o baralho da Maria Padilha. O que a gente está falando aqui para esse coletivo? Eu gosto de trazer diferentes oráculos, que a gente capta várias nuances dessa energia. Fale mais. Notícias distantes por caminhos distantes. O que mais? Opa, pessoa
intermediária invertida. Deixa eu pegar aqui. Fale mais. Justiça ou equilíbrio emocional, que caiu embaixo da liberação, né? Clarifica essas 3 cartas em uma só, por gentileza, do que a gente tá falando aqui para essa energia. Notícias breves. Aqui tem fortemente, pessoal, uma energia, fundo do deck, morte ou alguém que foi embora. Aqui tem fortemente uma energia de alguma situação que está para se aproximar de vocês, para que ela possa ser observada de fato. Só um momento, gente. Voltei, pessoal. Então, nós temos aqui notícias distantes por caminhos distantes, pessoa intermediária invertida, justiça ou equilíbrio emocional e todas qualificadas por notícias breves, tá? Gente, se vocês escutarem algum barulhos externos, eu peço que desconsiderem, foque somente na mensagem. Então, aqui a gente tem fortemente, tá? Uma energia de algo que precisa ser pensado, repensado. Então, aqui a gente pode estar falando, para não fechar a energia somente em um âmbito, né? Opa, a gente pode estar falando aqui, deixa eu esperar, sobre algum ponto de vista, sobre alguma perspectiva que ela precisa ser reavaliada, tá? Aqui não saiu perspectiva, tá? Mas pode me falar de vocês envoltos, né, em alguma situação que meio que seduz vocês, né? Porque a gente tem amor sensual no fundo do deck e tímido amor, né? Junto vem ali o bem-estar material, tá? Então pode ter alguma situação, alguma dinâmica com amor sensual no fundo do deck. Eu posso estar falando de comportamentos, né, que se estendem por talvez familiaridade. Eu já estou acostumada a pensar assim, a agir assim. Só que eu não me dou conta que isso já é um padrão que está rodando ali, né? Algo que roda naturalmente, né? Então aqui parece que vocês vão perceber, para esse grupo que eu estou conectada, né? Algo ali meio que rodando naturalmente. Vocês vão pescar isso no ar. Vocês vão identificar algo, né, que antes para vocês parecia algo muito natural, né? E pode ser um comportamento, pode ser um padrão, né, de pensamento também, né, aonde vocês antes não observavam, né? E isso vai ajudar vocês a se libertar disso, né? Porque vai para uma liberação e uma reflexão. É como se vocês identificassem algo que antes vocês não conseguiam ver. E isso pode ser tanto internamente, é óbvio, né? Pode ser alguma coisa externa, né? Eu acredito que tudo vem de uma forma interna, depois a gente reconhece externamente. Por quê? Porque depois vem notícias distantes por caminhos distantes. Então é como se vocês identificassem alguma situação interna e isso naturalmente já mudasse ali o externo de vocês, né? Porque aqui tem pessoa intermediária invertida. É como se algo que antes estava, né, meio que agindo no automático, ele não agisse mais. É como se vocês identificassem algo errado, né? E naturalmente ali que vocês já poderiam estar repetindo há muito tempo. E nisso, no momento que vocês identificam algo, vocês têm a oportunidade de mudar e alterar. Então a pessoa intermediária invertida vem como se isso não tivesse mais ali na frente para te gerar algum desgaste, algum contratempo, né? Alguma perturbação, entre aspas, né? E aí vem justiça ou equilíbrio emocional, que me fala de realmente vocês equilibrando algo ali para que possam conduzir ali a experiência de vocês da melhor forma, para onde vocês querem se encaminhar, né? E notícias breves me fala que a partir deste momento, né, as coisas começam a se alterar, a mudar aí a favor de vocês. Então aqui a gente pode pegar vários exemplos. Podemos pegar ali também alguma situação voltada a trabalho, por exemplo,
Vocês estão trabalhando em alguma empresa, né? Vamos supor assim, pegar uma analogia mais simples, né? E aí vocês podem estar pensando, mas não tenho reconhecimento, ninguém aqui me reconhece o suficiente, né? As pessoas não valorizam o meu trabalho, but vocês ali identificam alguma situação em vocês, falam, mas se eu começar a conversar mais com a gerência, com o pessoal ali do processo, né, ver algum processo seletivo ali dentro, se eu começar a me mostrar mais aqui dentro da empresa, né, não somente ali de ir e bater ponto e fazer o meu trabalho, mas começar a pensar além disso, desse processo, vocês vão ver que vocês vão ter um retorno a partir disso, né? Porque eu gosto de fulana, eu gosto de fulano, mas fulano não toma nenhuma iniciativa, fulano não age, fulano não faz nada. But vocês começam a pensar, não, mas como é que fulano vai imaginar que eu gosto dele? Porque tá na cara. Não, às vezes as coisas precisam ser faladas, precisam ser comunicadas ou precisam ser intencionadas, né? Preciso agir, né? De uma forma que fulano perceba que você gosta dele, né? Que fulana perceba que você gosta. Oi, fulano, não sei o que, vamos tomar um café, vamos intencionar uma mudança, né? Porque se no momento que a gente está num padrão, né, rodando num padrão, no mesmo sistema, né, e a gente almeja algo melhor, e isso não acontece, quem tem que fazer a mudança é a gente, não o externo, não é? Então, no momento que a gente muda, o externo muda a nosso favor, né? Então aqui tem muito isso, alguém tomando consciência de alguma situação que roda no automático, fica ali identificando ali, sabe quando pesca em algo, pode vir algum insight, pode vir alguma informação externa, né? Você tá com um café conversando com algum amigo, com alguma amiga, e alguém ali, a pessoa pegar e falar alguma coisa e você opa, eu não tinha percebido isso. E às vezes tu nem precisa comunicar para a pessoa que tá ali perto de você, mas você identifica algo em você, né? Referente ali a algum gatilho que aquela pessoa falou, alguma frase, alguma situação, não que a pessoa esteja correta, but você identifica algo em você. É como se a pessoa, na verdade, espelhasse algo ali que você precisasse saber. Tem uma situação assim, e vem um insight, opa, mas se eu fizer diferente, né? Vem de você mesmo. Então, pode vir aí de pessoas, né, ser ativado aí gatilhos referente a conexões, espelhamentos ali onde você precisa entender como partes suas funcionam, né? E a partir do momento que você tem esse entendimento, você faz a mudança acontecer, tá? Belíssima energia. Vamos pegar aqui, e aqui a gente tem morte, né? Ou pessoa que foi embora, que me fala realmente de uma transformação em você, né? Algo ali não é algo simples, é alguma situação que realmente faz alguma percepção, alguma consciência que vocês têm que realmente vai trazer aí alguma mudança para a vida de vocês. Então pode ser tanto em caráter profissional, de trabalho, de projetos, de saúde, né? De bem-estar material, de se sentir bem, né? Como também de relacionamentos, né? Tanto aí interpessoais, amizades, profissionais, como afetivos, né? Mais íntimos, né? Familiares, românticos. Vamos saber mais. Qual a energia predominante para esse coletivo que está se conectando nesse momento com essa energia? Falem mais a respeito dessa energia, Tarot do Eight. Vamos pegar detalhes aqui dessa energia. Gente, lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a estar se inscrevendo, ativando as notificações, já deixa seu curtir agora aí no vídeo, já arrasta o dedinho, já curte seu comentário, seu coraçãozinho aí nos comentários, compartilha esse vídeo, vamos ajudar a estar engajando cada vez mais o canal aqui na plataforma, tá bom? Vamos lá então, leituras particulares e contribuições via Pix para a melhoria do canal, eu vou deixar informações aqui na descrição do vídeo. Vamos lá então. Então tem aí esse coletivo se libertando aí de alguma situação, né? Que antes não estava conseguindo observar. Aqui a gente pode estar falando de um padrão de comportamento aí rodando automático, onde vocês pescam isso e fazem as devidas alterações, né? E isso vai refletir aí
em acontecimentos reais aí na tua experiência, né? Na tua vida prática, no teu dia a dia. Ah, mas eu tô passando por essa situação financeira, tá? Eu quero viajar, eu quero fazer uma economia a mais para comprar alguma coisa, né? Para realizar um sonho material, né? Ah, mas aonde eu tô trabalhando não tá, o meu orçamento tá totalmente comprometido com as situações básicas. Ah, mas eu sou bom nisso. Ah, eu já trabalhei com isso. Ah, eu posso pegar e explorar isso que eu tenho de melhor e ganhar uma renda extra e fazer ali, né, uma poupança, juntar um dinheiro, né, para poder realizar esse sonho, né? Então tem alguém aí tomando posse de uma consciência, tá? E essa tomada de consciência, né, vai trazer aí mudanças reais aí na tua vida prática, sabe? Como eu já falei, né? Tô repetindo aqui porque às vezes a gente precisa repetir. Falem mais. O que mais? O que a gente tá falando aqui? Pra gente encerrar essa leitura. Fale mais. É como se chegasse a inspiração para vocês mudarem algo. Ó. O imperador, vocês tomando posse aqui de uma situação. Energia de fogo aqui, Áries, Sagitário. Fale mais. Pajem de espadas, aqui vocês com as orelhinhas em pé. Pajem de espadas, ele fica ali ligado. Opa, como que eu não percebi isso antes? Sabe? Aqui também tem uma ideia, pessoal, de alguém que tira a responsabilidade da vida da pessoa de um contexto externo e assume a autorresponsabilidade da mudança, tá? Fale mais. Rei de paus. Ele caiu invertido, tá? Eu vou aceitar. Não gosto de trabalhar com cartas invertidas, mas elas estão aqui e às vezes elas pedem para ser lidas assim, então vou aceitar. Clarifica o imperador. Precisa clarificar, but vamos clarificá-lo. Pra gente não se demorar demais nessa leitura. É uma leitura geral. Fale mais. Nossa, que isso? Imperador, clarifica o imperador. Obrigada. A força invertida. Um pajem de espadas. A lua, ela já quis virar ali e agora ela apareceu. E o rei de paus invertido, o mundo. Clarifica essas 6 energias em uma só, por gentileza. Não vou aceitar. Uma só. Rei de espadas. Mais uma. Três de ouros. Fundo do deck, a rainha de espadas. O dependurado. 8 de copas. Só um momento, gente. Voltei, pessoal. Então, seguimos aqui nossa leitura. Nós temos o imperador com a força invertida. Aqui a gente tem uma energia muito forte, né? De iniciativa, de poder, de realização. Então, a gente pode estar falando aqui
com pessoas, né, que estão aí focados em realizar algo ativamente, né, ou em construir uma relação, ou em construir, né, algum projeto, ou em melhorar algo, né? Então a gente tem essa energia do imperador aqui, energia de fogo muito forte, né? Quero clarificar isso porque a gente tem energia de fogo 3 vezes aqui. O imperador, né? A energia da força invertida, de leão, né? Invertido, né? Ok? E a energia, né? Do rei de paus invertida, né? Também aqui, né? A gente pode falar de Sagitário também nessa energia, né? Áries, Leão e Sagitário aqui muito forte, né? Então aqui a gente tem uma energia de liderança, de iniciativa, de realização, né? De uma pessoa que se coloca, né, à frente de fazer as coisas, né, muito forte, né, uma energia de liderança muito forte, né, but essa energia, ela tá um pouco aqui descalibrada, né, porque a gente tem aqui a força invertida, então aqui pode falar aqui de um certo descontrole para lidar, talvez, com todo esse potencial que se tem, né, então aqui a gente pode estar falando, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para trás, para vocês me verem direitinho, a gente pode estar falando aqui de alguns líderes, né, de alguns chefes, de algumas pessoas que têm essa proatividade de fazer as coisas acontecerem na sua vida, de talvez aquela pessoa de querer resolver tudo sozinha, né, de querer resolver as situações aí, né, do seu jeito, né, ou é desse meu jeito, ou não é de jeito nenhum, né, a gente pode estar falando aqui de um excesso, né, porque a gente tem uma energia de fogo um pouco aqui descalibrada, né, um pouco aí, né, de incêndio, né, porque quando a gente vai falar de fogo, a gente fala desse impacto, né? Então a gente tá falando aqui de muita potência, né? Mas de uma potência que talvez esteja aqui um pouco, né? Tô sendo um pouco, né, modesta, mas está talvez aqui não sendo usada com uma certa direção, tá? Então aqui pode, às vezes, esse tipo de energia dar tiro no próprio pé, né? Eu quero que as coisas sejam do meu jeito, se não for assim não vai ser de jeito nenhum. Aí pode acabar perdendo relações, pode acabar perdendo oportunidades, né? Trabalhos, né? Questões aí, né? Pode ter alguma desregulação, né? Hormonal, na saúde, então aqui pode ter uma situação assim. Então aqui pede, né? Muito fortemente aqui fala sobre essa energia e me fala aqui com esse pajem de espadas e com essa lua, de ir sondando as situações que estão incertas. Pode me falar de alguém que talvez não tenha muita paciência para lidar com as situações que não estão muito claras, né? Então, como uma pessoa que gosta de resolver, uma pessoa que gosta aí de definir as coisas com esse imperador, né? E com esse rei de paus invertido, de definir as coisas para logo, de resolver as coisas logo, né? De ter as coisas claras, né? Talvez não saiba lidar muito bem com as coisas que estão ainda se revelando, né? Com essa lua. Então, talvez tenha essa certa dificuldade para lidar com as coisas que não estão muito claras. Então aqui basicamente tem alguém observando isso, né, com esse pajem de espadas e com essa lua, né, basicamente aqui tá pedindo, né, os oráculos estão falando de ir sondando as coisas aos poucos, né, e observando as situações conforme elas vão se revelando, porque às vezes nem tudo se revela de uma vez só, né, as coisas vão se mostrando com o tempo, né, situações vão acontecendo com o tempo, né, então aqui tem muito essa situação aqui, né? Então de ter esse domínio, esse controle dessa potência toda, né? De saber lidar com as situações que estão incertas, né? De ir devagar e sondando as situações de uma forma aí, né? Aonde pode, a situação vai se apresentando e você vai lidando com ela. A situação vai se apresentando e você vai lidando com ela. Você não define logo que uma situação é A ou é B, né, que a situação é X ou é Y, né, ou é 8 ou 80, não, aqui vai se revelando e as situações vão se resolvendo conforme ela vai se revelando, e aqui tem muito uma energia de saber lidar com isso,
né, com o momento presente, por isso que veio ali o presente ali, né, saber lidar com as opções que você tem no momento presente e tirar aí, né, extrair a melhor situação, né, para que você possa aí estar se desenvolvendo, tanto como pessoa, como profissional, como esposa, como marido, como parceiro, como amizade, né? Então, assim, tem algo que diz isso, né? Conforme as situações vão se apresentando, você vai evoluindo, você vai melhorando, você vai extraindo o melhor de você e da situação que se apresenta ali. E isso vai levar para um rei de espadas e para um 3 de ouros, naturalmente, conforme as situações vão se apresentando, né? E você vai resolvendo aquilo com lógica, com discernimento, com raciocínio, com estratégia, né? Porque se a gente está falando de trabalho, a gente fala de um ambiente talvez ali corporativo, de um ambiente ali talvez um pouco mais competitivo, onde há que ter estratégia para lidar com aquela situação, né? Se você é um líder aqui, né? Se você é uma mãe de família, né? Se você é alguém ali onde tem que resolver as situações, né? Então você lida de uma forma estratégia ali talvez com seus familiares, né? E distrair a situação conforme ela vai se apresentando, e isso vai gerando uma colaboração de todos e um crescimento nesse contexto, né? Então a gente pode estar falando aqui de ambiente de trabalho, a gente pode estar falando aqui de projetos, a gente pode estar falando aqui de um ambiente familiar, né? Onde uma pessoa talvez aqui seja muito autoritária, né? Uma pessoa que talvez aqui seja muito impulsiva, fale as coisas ali, né, na hora do momento, né, para resolver as coisas, né? Ou é isso ou não é isso, né? But isso acaba não tendo um crescimento, né? Leva sempre mais ou menos para uma mesma situação. E aqui tá falando de uma maturidade, né? De usar toda essa potência que se tem, essa autoridade, essa liderança, né? Essa proatividade em resolver as coisas e fazer as coisas acontecerem a seu favor também, a favor do seu coletivo, né? De uma maneira consciente e madura. Então aqui fala com esse mundo, né? Aqui embaixo do Rei de Paus, né, que isso está começando a vir à tona para esse público, para esse coletivo que eu estou me conectando aqui. É algo que está começando a vir à consciência, né? Opa, se eu continuar agindo assim, né, isso não está trazendo resultados que eu gostaria, né? Não está ali, né, fazendo com que a minha relação familiar ali evolua, né? Tá gerando mais afastamento, tá gerando aí talvez questões de amizades, né, onde também tá rolando aí uma certa distância, né, então aqui tá falando, e o Rei de Espadas, ele me fala de conversas, de franqueza, de dar nome aos bois ali, de dizer de fato o que está acontecendo, o que está incomodando, but muito em favor aí de um crescimento, né, de um amadurecimento, né, na relação, né, e tanto na relação, a gente pode falar de relações de amizade, relações de parcerias, né, de contextos amorosos, mas também como de um projeto, de um trabalho, né, de um objetivo que você tem, né, de, por exemplo, dar um exemplo, você tem a mania de realizar o seu trabalho sempre do mesmo jeito, né? Por exemplo, se você está num ambiente corporativo, se você é um dono de uma empresa, se você é um pai de família, uma mãe de família, uma chefe de família, né? Sempre age as coisas do teu mesmo jeito, né? De fazer as coisas sempre do teu mesmo jeito. Se não tá desse jeito, não serve. Quando vem ali alguém, né? Algum familiar e mostra, olha, pode ser desse jeito. Ah, mas não, tem que ser do meu jeito. Né? E aí acaba gerando um atrito, essa pessoa se sente desvalorizada, não se sente acolhida, vai gerando afastamento, né? E aqui fala de integrar essas situações e tá usando as coisas, porque às vezes você pode descobrir muitas coisas boas, né? Na grande maioria das vezes, nas relações, né? Que vai te ajudar ali ver as coisas de um outro ângulo, vai te ajudar a estar crescendo. E aqui me fala mais do que resolver as coisas, né? De uma hora para outra, né? De um sim ou um não, de um 8, um 80, mas para uma coisa para onde vocês querem ir. Aqui não é somente realizar, não é somente resolver, é para onde isso vai me levar. Qual o objetivo que eu tenho aqui? Porque aqui tá me falando uma energia que tem uma direção, tem um propósito, tem
algo que quer ir para algum objetivo, né? Então, mais do que querer, realizar, fazer, né, ou ser o líder, ser a pessoa ali que vai resolver as coisas, né, tem um amadurecimento para lidar com as situações que vão se apresentando, né? Então, aonde talvez algo esteja confuso, algo esteja incerto, alguma desconfiança, alguma certa insegurança perante alguma situação, essa pessoa já se impõe da maneira dela, né? Aqui tem alguém aqui que talvez às vezes fica muito desconfiado quando a situação não se mostra totalmente. Então essa pessoa tenta, vou cortar. Tem uma frase que cabe aqui muito bem nesse contexto, tá, gente? Nesse contexto, deixar bem claro, tudo que não for claro é um não, né? E aqui a gente pega essa frase nesse contexto. Aqui não é assim. Tudo que não tem clareza não significa que é um não, significa que isso está se mostrando aos poucos, né? E você vai lidando com os fatos conforme se apresentam, né? Beleza, não é um sim, mas o que é então? Né? O que essa pessoa quer comigo? Não sei o que, então eu não quero, viu? Muito obrigado, passei a vez, não tô interessada. Mas não sei o que. Não, então a gente pode ser amigo, né? Podemos ser amiga, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Mas eu não sei o que. Então é difícil lidar diretamente contigo. Então, né? Vamos nivelar o nível dessa amizade. Vamos ver o que vai acontecer, né? Não ser 880. Porque a pessoa falou alguma coisa que eu não gostei, eu vou lá e corto a pessoa da minha vida. Beleza? Tá? Comunica a pessoa. Olha, fulano, fez uma coisa ali que não foi legal, preciso de um tempo para pensar, para avaliar, processar essa situação, né? E é isso, né? Vai regulando a situação conforme ela vai se apresentando, né? As coisas não precisam ser 880, as coisas não precisam ser agressiva ou passiva, precisam ser assertivas, né? E aí que tá a maturidade para lidar com as situações conforme elas vão se apresentando, né? Então aqui tem muito isso, tem um crescimento aqui de algo, né? Que talvez não estivesse evoluindo, não estivesse indo com uma colaboração, um 3 de ouros aqui, e o 3 de ouros me fala de parcerias realmente, né? De pessoas conversando, de sociedade, aqui pode me falar de entrevista de trabalho, né? A gente pode estar falando de reuniões, a gente pode estar falando aí de processos, né, de projetos, muitas coisas aqui onde envolve pessoas e colaboração de pessoas, né? E se tem essa dificuldade para lidar com as pessoas, né, talvez esteja faltando essa maleabilidade para lidar consigo mesmo. No momento que você começa a ter domínio sobre as suas emoções, né, esse controle emocional aqui, você vai conseguir ter um crescimento material, vai conseguir ter expansão aí nos teus projetos, nos teus estudos, nas tuas parcerias, né? Não tô dizendo ignore o que você está sentindo, mas avalie realmente o que você está sentindo, o que precisa ser expresso, o que precisa ser comunicado e a forma que isso é comunicado, né? Aqui tem um amadurecimento emocional, né? Que vai gerar aí um crescimento, uma expansão, tanto nas relações como financeiramente aqui, tá? Então eu espero que tenha ficado clara essa leitura para vocês, uma energia muito gostosa, né? Uma energia aqui que fala aqui de crescimento, né? Tanto na matéria, né? Como internamente, né? Internamente isso vai se transformando externamente, ok? Gente, se inscreva no canal, deixa seu curtir no vídeo, seu coraçãozinho nos comentários, eu adoro receber as notificações de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!